Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 13 de novembro, Elias fugiu. Amém. Bom dia você que está acordando cedo para estar aqui com a gente. Bom dia você nos hospitais. Bom dia você que está chegando do trabalho. Um santo e abençoado dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Tati. Bom dia. Tati também. Tati também. Rafaela, toda a família Minha Fé. É porque esse povo que vem de vigília tá assim. Bom dia, Tati. Bom dia, Rafaela, bom dia, Elias, bom dia a toda a família Minha Fé. Rafaela, eu quero dar um bom dia especial. Minha mãe, aniversário dela hoje. Eu sei que ela tá escutando a Minha Fé. Mãe, um beijo, te amo. Aê! E bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, que festa bonita, aniversário de mamãe, né? Sempre um dia especial. Aê! Não é? Coisa boa, um beijo enorme, muitas bênçãos. E a todos que começam esse dia junto com a gente. Parou aqui em Salvador, finalmente, né? As chuvas diminuíram aí durante o final da tarde de ontem. Madrugada choveu um pouquinho ainda, agora pela manhã tá dando descanso, viu? São Pedro fechou um pouquinho a torneira. Amém. Muita gente rezando, Júnior Moreno, porque a gente sabe que a nossa capital, ela não tem uma estrutura, não está preparada para tantas chuvas, né? E os ventos. E a gente está preparado em oração, né? A gente vê que o mundo está vivendo agora esse tempo conturbado, o tempo está conturbado, né? Tudo acontecendo. E eu queria entregar, né? A nossa capital, entregar tudo. Graças a Deus não deve ter tido nenhum problema a mais do que as chuvas, os engarrafamentos. O Júnior Moreno tem mais informações, com certeza. É sim, né? Só os problemas, né, do cotidiano, né? Semáforo, alguns acidentes, incidentes, árvores caídas, alguns tetos, né, de alguns estabelecimentos chegaram a ficar abalados, mas graças a Deus sem vítima, nenhuma notícia de acontecimentos mais graves aí dessas chuvas dos últimos dias. Graças a Deus, graças a Deus. Né? E começando essa quinta-feira, assim, né, agradecendo ao Senhor por tudo. Daqui a pouco a nossa missa com oração por cura e libertação. E depois da Santa Missa, o início do cerco de Jericó. Amém. A cidade santa está em cerco de Jericó, 7 dias e 7 noites em oração. Entregando tudo, entregando a nossa festa, a caminhada da graça, né, festa da nossa mãe, Nossa Senhora das Graças. Esse ano, dia 23 de novembro. Então, dá para você se programar, vai ser uma festa linda. E nós estamos, mais do que preparar uma estrutura, nós estamos nos preparando espiritualmente, Tati. É verdade, esse cerco de Jericó é aberto, venha viver conosco. Hoje, após a missa, você pode ficar hoje, e dessa vez é na Capela de São Gabriel, com a nossa mãe. Queremos fazer esse convite para vocês. Precisamos rezar, e muito. Amém. Caravanas, coordenadores de caravanas, está na hora da gente se levantar em oração. Verdade. Porque cada momento forte de oração, né, de encontro, a gente sabe que tem as investidas, então, né, vamos redobrar as nossas orações, e é isso que nós estamos fazendo aqui na Cidade Santa. E esse cerco vai ser diferente. Ele vai ser com Nossa Senhora. Então vai ter oração do Rosário. Se prepare. Qualquer horário. Da manhã, da tarde, da noite, madrugada. Venha participar com a gente. É diferente. A Cidade Santa, ela fica com um clima diferente. E a gente percebe que existe uma força que sai do altar. A gente já sente isso em São Rafael, porque nós temos a Capela de Adoração Perpétua, mas, sobretudo, nesse tempo forte de oração, que é cerco de Jericó. É isso mesmo, e você falando da Capela de São Rafael, ontem quando eu cheguei, né, de tarde, tinha uma família, Rafaela, rezando. Pense numa coisa mais linda, veio de São Paulo,
primeira vez na Cidade Santa, encantados, chorando, felizes, porque estavam aqui nesse território eucarístico e voltam hoje para a missa de cura, graças a Deus, vêm viver a missa conosco, mas assim impactados, porque infelizmente a gente não encontra, né, pessoas rezando, às vezes está passando dificuldades, não busca o Senhor, o desespero chega e essa família estava aqui, né, veio direto para cá para rezar. Então assim, eu quero louvar a Deus pelas pessoas que já descobriram, né, sabem onde pode encontrar e se alimenta, né, vem receber de Deus tantas graças. E eu quero louvar mesmo pela Cidade Santa, venha também beber desta fonte. Nós precisamos. Amém. Então vamos com as nossas orações, entregando tudo à Virgem Maria. É dela a festa. Posso dizer que é uma das maiores festas da comunidade. Sim. Né? Então assim, nós estamos nos preparando e venha participar. É um momento especial. Caminhada da Graça, você traz a sua família, né? Muita gente, né, participa com a gente sai da Nova até a Cidade Santa. Ah, Rafaela, é longe. Não é longe não, a gente vai cantando, a gente vai rezando, daqui a pouco a gente está lá. E as paradas, Rafaela, estão fortes. Demais. Muito forte. Quantos milagres, quantos testemunhos. Né? O nosso Pai faz um momento forte de oração em cada parada. Né? O Senhor vai mostrando, né, o que Ele quer para aquele momento e assim as pessoas se entregam mesmo. É joelho no chão, né? Vem descalço. Quantas pessoas fazem o caminho todo descalço, ali segurando no andor? É fé. É uma caminhada de fé, uma caminhada muito linda. Então venha com toda a sua família, forme tua caravana e venha viver dia 23 com a gente aqui na Cidade Santa. Amém. Amém. Bom dia a você que está aqui acompanhando a gente, Tânia. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém. É isso mesmo. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Passa à frente, mãe, desse dia nessa quinta-feira especial, dia de adoração. Quero entregar você, que acordou com o coração pesado, se sentindo um pouco enfraquecido, enfraquecida. Hoje, o Senhor tem graças especiais para você. E Ele vai te levantar. Ele vai tirar você dessa prostração. Basta que você confie. Basta que você se entregue nas mãos do Senhor. Passa à frente, mãe.
Couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Você que precisa de uma força redobrada do Senhor, você que tem acordado cada dia vazio, se sentindo enfraquecido, se sentindo desanimado. Muita gente acorda desanimada, sem vontade de viver, sem vontade de lutar. E eu quero pedir a Jesus nessa manhã que derrame sobre você a força que você precisa para hoje. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus. Toda a força que nós precisamos está em Deus. Quanta gente que tenta resolver tudo com as próprias forças e acaba se cansando. Nós não temos essa força, a força que nos faz levantar cada dia, de não desistir diante das dificuldades, é Jesus. A luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Quero dizer para você nessa manhã que a força de Deus te acompanha. O Senhor te acompanha com a sua mão poderosa. O olhar de Deus te acompanha. O Senhor está com você. Ontem isso ficou tão forte para nós na live. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Mesmo você que está nesse momento sozinha aí na sua sala, na sua casa, na sua cozinha. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele olha para você e Ele cuida de você. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis e infames poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim,
Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior Moreno? Dia desses eu dei um testemunho, não lembro se você estava no programa, eu lembro que a irmã Graça estava no programa falando sobre quando precisei alugar meu apartamento, um monte de coisa aconteceu dando errado e eu pedi a Deus um direcionamento, abri um livrinho que eu tinha de mensagens, de orações, e a oração, o livrinho, quando eu abri, dizia assim: tenha paciência, né? Resumindo, tenha paciência, deixa Deus, né, obrar o milagre dele, não aperreie o seu coração. E naquele mesmo dia eu consegui resolver a situação. E hoje me vem de novo aqui a lembrança desse testemunho, porque eu tenho mais um testemunho para dar sobre a palavra de Deus que nos fala. E também outro momento da minha vida muito difícil, eu precisava fazer uma escolha bem difícil, inclusive era a escolha de vir aqui para Salvador. Tava tudo dentro dessa mesma época, né? Nessa época de alugar um apartamento para vir aqui para Salvador. Só que antes tinha a decisão. Eu morava em Recife e tinha aquela decisão, um convite de trabalho aqui, mas tinha toda uma vida lá. E me veio a insegurança, a incerteza, eu encaro esse novo desafio. E ali também encontrei uma palavra de Josué, que é muito forte, que é quando Deus fala a Josué, né? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois estarei contigo onde quer que você for, onde quer que você andar. E eu peguei essa frase, esse versículo bíblico, de quando Deus fala a Josué, porque Josué estava morrendo de medo, né? Chegou a vez ali de Josué assumir o povo, ele se sentindo inseguro, será que eu tenho ou não capacidade de ser o novo guia desse povo de Israel? Deus fala a Josué: eu estou contigo onde quer que você vá, seja forte e corajoso, assume a sua responsabilidade, não desanime com isso não apavore e siga em frente, tome, faça o que você precisa fazer. E ali naqueles dias que eu precisava tomar essa decisão, eu peguei, anotei esse versículo, Josué 1, versículo 9, anotei num papelzinho e coloquei por todos os lugares que eu estava. Que era para me lembrar realmente que Deus estava em todos os lugares que eu fosse andar. Então coloquei um papelzinho dentro do carro, coloquei um papelzinho na porta da geladeira, coloquei um papelzinho com um versículo bíblico anotado do lado da minha cama, na minha mesa de trabalho. No meu dia inteiro eu lembrava de que Deus estava comigo onde quer que eu fosse e que a decisão que Deus plantava no meu coração seria aquela que eu deveria seguir. Então, não tenha dúvida, você também, entregue a Deus, ouça a palavra, se fortaleça na oração, sobretudo para as decisões mais difíceis e mais importantes que você deve tomar. E eu tomei a minha decisão, fiz a minha mudança, inclusive talvez essa questão do apartamento, né, da dificuldade de alugar o apartamento, tenha sido também uma prova dessa de que Deus estava comigo onde quer que eu fosse. Apesar daquela dificuldade, a pessoa, só para resumo, quem perdeu o programa, a pessoa que ia alugar o meu apartamento na véspera da minha viagem morreu. E aí, todo um desespero, né? Como é que eu vou fazer? A pessoa ia alugar o apartamento, preciso viajar, tô com viagem marcada, minha mudança vai embora e eu vou fazer como para resolver isso? Quem é que vai alugar meu apartamento? Eu vou conversar com quem? E Deus, naquele mesmo dia, mandou uma pessoa, amiga de um amigo, para alugar o meu apartamento. Ela veio pessoalmente, ali poucas horas depois de que a pessoa tinha morrido, falecido. Então, entrega a Deus em oração, seja a decisão que você precisa tomar. E se for o caso, faça como eu também, anote esse versículo bíblico e coloque por todos os lugares, para que você jamais se esqueça de que Deus está contigo por onde você for, irmã. Amém. Olha que bonito. E o Deus fala conosco. Deus fala por meio da palavra. Deus se utiliza de tantas coisas.
E quando Ele fala ao nosso coração queima. Parece que dissipa todo o medo. Parece que o Senhor enche, parece não. A palavra de Deus, ela é viva. E quando o Senhor fala, Ele também derrama a graça para a gente viver. Amém. Olha que bonito que Júnior Moreno trouxe para a gente. Mudar de um estado para o outro. Uma realidade totalmente diferente. Pessoas diferentes. E claro que bate o medo, a insegurança. Mas quando o Senhor diz, vai, eu estou contigo. Nós nos enchemos de toda a força, de toda a coragem. E aí a gente se lança na vontade de Deus. Talvez você esteja perguntando, como escutar? Onde eu posso? Na palavra, nas Sagradas Escrituras, na intimidade da oração. Porque o Senhor fala também conosco na oração. Então, meu irmão, minha irmã, não tome nenhuma decisão hoje sem antes entregar ao Senhor. Sem antes perguntar ao Senhor. Senhor, é esta a tua vontade para a minha vida? Amém, Rafaela, que lindo, Júnior Moreno. E realmente a palavra, ela é viva, né? Ela é viva, o coração arde, o coração queima quando essa palavra toca no nosso interior. E que bonito, nós precisamos confiar inteiramente, não duvide não. Quando o Senhor diz, estou contigo, Ele está conosco. Seja forte e corajoso, eu não te abandono, Ele não nos abandona. A gente é fraco, quantas vezes a gente sai do caminho, né? A gente promete algo, não cumpre, mas o Senhor sempre fiel está a te esperar, porque Ele é fiel. Né? O Senhor cumpre as suas promessas e nós só precisamos confiar. Confia. Deixa com o Senhor, assim como o Júnior Moreno fez, né? Confiou e o Senhor fez tudo. Então você também tenha certeza, se eu dou tudo, Ele faz tudo. Amém. E o Senhor cumpre. Cumpre. O Senhor cumpre. E me veio muito forte, Júnior, a passagem lá do Gênesis, quando Jacó precisava partir e ele não queria ir para o Egito. José já estava lá, já tinha descoberto que o filho estava vivo. E ele dizia assim para Deus, meu lugar é aqui. O que é que eu vou fazer lá? Num lugar estrangeiro, num lugar... E o Senhor falou ao coração de Jacó, do velho Jacó, pode subir até o Egito, lá me encontrarás. E não se preocupe, que no tempo oportuno eu farei te regressar à terra dos teus pais. Então, Deus, ele cumpre tudo aquilo que Ele faz, e assim aconteceu com Jacó. Né? Então, assim, eu quero pedir a Deus sobre você que está participando conosco hoje, que está com decisões para tomar, que eu creio que não é à toa que o Júnior Moreno trouxe esse testemunho, que você que está aí cheio de dúvidas, você que tem resistência ao novo, talvez seja mais fácil ficar nessa situação que eu estou, mas pergunta ao Senhor se é isso que Ele quer para a sua vida. Talvez Ele queira algo novo para você. Talvez o Senhor queira te desinstalar. Olha o que aconteceu com o Júnior Moreno. O Senhor desinstalou, porque Ele queria dar algo novo para ele, uma vida nova. Então, eu quero entregar a você, que o Senhor te encha hoje de toda a coragem, o Espírito Santo da fortaleza seja derramado sobre a sua vida. Quando a gente toma a decisão certa, muitos frutos vêm. Tenho certeza que a partir dessa decisão de Júnior Moreno, a partir de uma decisão que você toma em Deus, você vai ver um novo acontecer. Né? É preciso arriscar em Deus, porque Ele faz tudo. Então queremos louvar ao Senhor por essa palavra, queremos louvar ao Senhor por essa couraça, como ela levanta, né, Júnior Moreno? Com certeza. Amém. E assim, eu acho que eu já tinha escutado antes o testemunho, e uma vez Júnior Moreno falou assim, eu vim com medo, mas eu vim, né, me lancei. Se Deus me mandou.
Amém. E eu acho isso bonito porque às vezes a gente quer. Vocês que cheio apurem de- agora. Amém. Que bom. Graças a Deus. Pois é. E às vezes a gente quer tudo muito, muito certinho. Tudo certinho, verdade. A gente quer vir cheio de seguranças, né? Já tem alguém aqui me esperando, já está tudo certo. Mas na grande maioria das vezes não é assim. A grande maioria das vezes o Senhor vai provar a sua fé. E talvez o tempo da prova é hoje. É verdade. Amém. E o Senhor está dizendo para você, confia. Confia. Eu quero trazer essa palavra antes do Evangelho, porque eu trouxe essa palavra ontem no Rosário, mexeu muito comigo. A palavra de Jó. E você sabe que Jó, ele sempre foi fiel ao Senhor. E Satanás pediu a Deus a autorização de provar Jó. E Satanás tirou tudo. Tirou a saúde, tirou a família, tirou os bens, tirou tudo. E Jó, em momento algum, ele traiu o Senhor. Em momento algum, Jó murmurou. E no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim: eu sei que o meu vingador, tem uma tradução que eu prefiro, que é o meu redentor, está vivo. E que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isso, na minha própria carne, verei Deus. Na minha própria carne verei Deus. Imagina um homem coberto de feridas. Imagina um homem sozinho no mundo. E ele proclamando isso. Na minha carne eu verei Deus. Talvez esteja faltando tudo na sua casa. Talvez você nesse momento esteja vivendo uma luta contra o câncer, contra a depressão. Talvez você esteja vivendo divisão no seu matrimônio. Faça como Jó. Declare: na minha carne eu verei Deus. Amém, Jesus. O meu Redentor está vivo. E eu sei que Ele está comigo. E Ele vai lutar comigo. Vai dizendo isso na sua carne, na sua vida. Senhor, eu sei que tudo parece contrário ao meu redor. Mas eu sei que o Senhor está vivo. E o Senhor está aqui comigo. E eu creio que tudo isso que eu estou vivendo hoje vai passar. Vai passar porque eu creio que cada vez que eu me levanto e olho para Ti, o Senhor olha para mim. O Senhor está olhando para mim e o Senhor dissipa todas as trevas da minha vida. Vai dizendo, é uma certeza do teu coração. Chora, labaria, lalaie. Dissipa, Senhor, todas as trevas. Vai repetindo isso. Vai fazendo a sua oração. Pessoas que foram humilhadas dentro de casa, no trabalho. Pessoas que te desmoralizou. Você se sentiu nada, pisada. Jesus quer que você se levante. Tome posse dessa palavra. Nós temos um Deus que cuida de nós. Você tem um Deus que te sustenta. Mesmo que você pague na carne, mesmo que você pague, meu filho. Você que está vivendo tribulações na sua família. Você que não está conseguindo sair desse vício. E aí Satanás ainda sugestiona para você acabar com sua vida. Não. Em nome de Jesus. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Confia. Confia. Nós precisamos pedir essa fé de Jó. Mulheres, Rafaela, veio assim, cena de mulheres. Dentro de casa ali chorando. Não consegue falar. Né? Não tem voz. Mas você tem um joelho para dobrar. Você tem um coração para se entregar ao Senhor inteiramente. E confiar como Jó. Né? E confiar que tudo vai passar. E a vitória chega. Os frutos vão chegar. Essa entrega de Jó, né, vai dar muitos frutos. A gente vai ver essa família crescer.
né? Então você também que está vivendo dificuldades, seja onde for, vamos pedir hoje essa fé de Jó, né? Que não desistiu, que não parou. Foram muitas provações a vida dele, né? Foi tirado tudo, né? E a gente precisa confiar. Ele poderia ter se sentado e murmurado contra Deus, desejado a morte, quero sair desse mundo, se sentindo injustiçado, logo eu que nunca fiz mal a ninguém. Pois é. Momento algum. Jó aceitou de Deus: se eu aceito os bens, como não aceitar os males? Amém. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Como Senhor. foi do agrado do Senhor, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, talvez você nesse momento esteja como um Jó, sentindo na sua própria carne a tribulação e a provação. Levante sua cabeça. Levante sua cabeça, porque existe um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus verdadeiro. É um Deus que não cruza os braços diante das tribulações da nossa vida, mas que combate ao nosso favor. É um Deus que caminha conosco, mas Ele quer ver você com a cabeça erguida, Amém. lutando com coragem. E veio meu coração assim, cuidado, né? Que Satanás ele vai sugestionando e ainda utiliza de pessoas para tirar você da graça. Porque pode Satanás dizer assim: cadê o seu Deus? Né? Tem pessoas que lutam, né? Que são fiéis ali ao Senhor. E quando passa por provações, ainda vem pessoas para dizer assim: cadê o seu Deus? Por que você está sofrendo? Né? Por que essa morte? Por que o Senhor permitiu essa morte? E você vai dizer: eu tenho um Deus que é maior que tudo isso. Jó, ele profetizou, ele testemunhou na carne: eu tenho um Deus que é maior que tudo isso. E muitas vezes, Rafaela, quando a gente não puder falar, a gente vai poder testemunhar com a vida, né? Com a vida. Então, assim, é esse Deus que te sustenta. É um Deus que não sabe o que é falhar. E não dê ouvidos, não. Né? Se você está sofrendo, esse sofrimento, ele vai dar frutos. Está vindo muito essa palavra frutos hoje, não sei. Esse fruto vem. É no tempo certo que ele vem. Mas é preciso o sofrimento, sim. É preciso a cruz, sim. Para depois vir a vitória. Para depois vir a vida eterna. Então, aceite o que você está passando hoje. Bendito seja o teu nome, Jesus. Não deixe ninguém tirar a graça. Não deixe ninguém. E pessoas às vezes que saem até da igreja. Pessoas que saem da graça por conta de outras pessoas que chegam. Deus tem culpa? Não, minha irmã. Sabe quem tem culpa? Se tem alguma culpa, é Satanás que está por trás. E muitas vezes o nosso humano que grita. Então, cuidado. Vamos pedir a Deus discernimento. O que é meu, que eu preciso mudar. O que é de Satanás, que eu preciso me afastar. E o que é de Deus, que eu preciso buscar. Então, busque o que é de Deus. Amém. E isso é real. Às vezes a pessoa está numa caminhada na igreja, tem uma decepção e tem assim um monte. Não, você viu, é de caminhada. Como é que faz isso? Se eu fosse você, eu deixava a pastoral, eu deixava essa igreja. Aí começa a falar mal do padre, começa a falar mal do coordenador, começa a falar mal da igreja. Então se afaste dessas pessoas. Olhe só para Jesus. Essa igreja sem problema, sem cruz, não é a nossa. A nossa, existe um Cristo que deu a sua vida no madeiro de uma cruz, mas que está vivo. Amém. Mas que deixou o caminho, mas que deixou o exemplo. E o exemplo nós também vamos passar. Mas nós já somos mais que vencedores. Já somos mais que vencedores. E eu quero trazer o evangelho de hoje, porque também é forte. O evangelho para nós hoje, dia 13 de novembro. Lucas, o capítulo 17, do 20 ao 25. Ele diz assim:
Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Os judeus, os fariseus, eles ansiavam pela chegada do Messias. A chegada do reino de Deus, eles esperavam, eles desejavam, mas infelizmente não reconheceram Jesus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa vinda do reino de Deus. Jesus vem falar aos fariseus que tinham uma ideia do reino de Deus, né? Um reino físico, um reino com um chefe, quase um reino militar. Por quê? Porque o povo de Israel naquela época vivia uma opressão muito grande. Os romanos tinham tomado conta de Israel e eles se sentiam oprimidos e eles desejavam essa libertação. Mas Deus desejava uma libertação muito maior, a libertação da nossa alma. E Jesus fala do reino, não como um reino físico que está aqui ou está ali, mas a partir do momento que nós fazemos a vontade de Deus, o reino de Deus se faz. O reino de Deus se faz na sua casa, quando você rejeita o pecado, quando você decide fazer a vontade do Senhor. Então o reino de Deus, ele está em nós, e o reino de Deus é o próprio Jesus. É Jesus que nos faz fazer aquilo que o seu Pai, assim como o Senhor foi obediente, nós também devemos ser. A vontade de Deus. Então o reino de Deus, como disse Jesus aqui no evangelho de hoje, não é um reino físico. Há um prédio, o reino de Deus habita aqui. Não, o reino de Deus está onde está cada filho de Deus fazendo a vontade do Senhor. E a gente acha assim, né? Vai chegar um momento em que não haverá mais as guerras, e esse dia vai chegar. Mas antes dessa vinda gloriosa do Senhor, ele será rejeitado, será maltratado, e ainda está. Você pensa que o Senhor foi crucificado naquela cruz e acabou por ali? Não. Quando eu deixo o pecado reinar na minha vida, eu crucifico o Senhor de novo. Eu rejeito o Senhor de novo. Eu nego o reino de Deus na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, a gente falava da cruz, mas quando eu aceito passar pela cruz que o Senhor coloca na minha vida, é uma doença, é um filho nas drogas, é um marido adúltero, uma esposa difícil, é uma humilhação no trabalho. Quando eu aceito em nome de Jesus, o reino de Deus se faz. Então o caminho, o Senhor mostra para nós. Não existe outro. É pelo caminho da cruz que nós alcançamos o reino de Deus. Amém. E Rafaela trazendo essa palavra, né, e trazendo essa reflexão também. Faça você agora essa reflexão, né? Pare e pense. O reino de Deus já se faz dentro de mim. O reino de Deus já se faz
na minha casa. Jesus já reina na minha casa. Ele já reina na minha vida. Peça hoje, reina, Senhor. Se eu estava cego, se eu não te busquei, eu quero te buscar. Eu quero confiar tudo a Ti, diante desse programa onde a gente trouxe tanto essa certeza de um Deus que cuida de nós, né? Seja forte, corajoso como Josué, confia como Jó. Agora coloque o seu nome, eu, Tatiana, diga, eu também quero confiar Rafaela, inteiramente a minha vida a Ti, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Eu não quero sair do Teu plano, eu não quero sair do Teu caminho. Eu sei que o Senhor faz, né? Então, é essa certeza, meu irmão, que o reino de Deus já esteja dentro de você, do teu coração. amém. E a gente, meu irmão, minha irmã, só vai conseguir ser luz para as pessoas na nossa casa quando o reino de Deus primeiro se fazer em nós. Amém. É quando esse reino existir em nós. É um reino que traz paz, que traz amor. Ele não está onde existe divisão. Ele não está onde existe mentira. Ele não está onde existe desobediência. Então, o Senhor está te mostrando hoje qual é o caminho. É o caminho do amor, da verdade. É o caminho da obediência, da docilidade. Sabe a palavra que fica forte no meu coração? Se humilhe. Humilhação. Às vezes a gente não aceita uma correção. Quando você trouxe essa palavra obediência. Os filhos que não querem obedecer os pais. Eu não quero cumprir regras, eu não quero cumprir ordens. Precisa. Tudo na vida tem uma ordem, né? Tem uma hierarquia. Eu estou na igreja, o padre orienta e eu não aceito. O padre traz uma palavra, a palavra de Deus viva, é o Senhor falando e muitas vezes ainda há questionamento. Não se questiona a palavra de Deus, não se questiona o que Deus traz para nós na palavra. A palavra é viva, é o Senhor quem fala. Então assim, vamos ser dócil. A partir de hoje, peça essa graça. Se você tinha dificuldade de obedecer ao Senhor, peça essa graça hoje. Amém. Amém. E fique com essa palavra. Júnior Moreno trazia a palavra. E a palavra, ela tem força. E o Senhor está dizendo para você hoje. Ame mais. Amém. Seja dócil. Não queira ter razão em tudo. Às vezes, em nome da razão, a gente destrói um matrimônio. A gente destrói uma família. A gente destrói um trabalho. Não. Queira só o reino de Deus. Amém. Queira só o reino de Deus. Eu quero, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Forte hoje a palavra do Senhor. Faz a gente voltar os olhos para aquilo que é eterno. Para aquilo que é imperecível. Aquilo que é invisível. Aquilo que tem valor. O que é que tem valor na nossa vida? Jesus. A salvação. Amém. Parabéns hoje para Maria Vitória, lá em Cruz das Almas. Dona Esté, mãe de Tati. Dona Esté, minha mãe. Opa. Dona Esté, que Deus abençoe. Oh, mãe, te amo muito. Amém. Thaísa Cristina Cortez, completando 29 anos. Célia, em Irará. Eliane, em Pedrão. E Rita de Cássia Nunes. Tem mais alguém aí, Moreno? Tem sim, nossa lista de aniversariantes. Também Rosenildo Salles completa hoje 50 anos. Parabéns, Rosenildo. Mônica Vasconcelos, no Dom Avelar, faz aniversário hoje também. Rai Santos completa 31 anos em Santo Antônio de Jesus. Paulinha Conceição de Aracaju, Deus te abençoe. Silvânia de Periperi e Juliana completando hoje 17 anos de vida. Parabéns! Parabéns! Amém. Hoje é seu aniversário. Segura esse, hein, ó. É torta de maçã verde. Eita glória! Azedinho, delícia. Lembrando a vocês que
ontem chegaram as camisas da caminhada. Graças a Deus, As camisas amém. da caminhada chegaram. Linda. Dia 23 de novembro, a festa de nossa mãe, Caminhada da Graça, aqui na Cidade Santa. Vai sair da Nova até a Cidade Santa. A cidade, a comunidade está em festa, se preparando para o Cerco de Jericó, uma das maiores festas da Cidade Santa. E você não pode perder. O nosso pai diz uma palavra engraçada, ele diz: só não vem quem estiver morto, mas quem estiver vivo, vem. Pronto. Ó, chegou Quem mais um tiver- aniversariante. Peraí. Kleber Noia também tá aniversariando hoje. Deus te abençoe. Amém. Amém. E só mais uma lembrança, né? Nosso Réveillon, né? Dia 31 de dezembro, né? Vamos viver diferente esse ano, começar o ano entregando tudo ao Senhor. Amém. Temos grandes atrações conosco, Sim, sim. né? Gerados pela Imaculada, temos GBA, temos também Anjos de Resgate. Então, será uma grande festa dia 31. E a gente espera você, né, para viver essa passagem de ano de forma abençoada pelo Amém. Senhor. Amém. A bênção do Santíssimo, começar o ano com a bênção do Santíssimo é outra coisa. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. No poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.